Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz de Cristo. Hoje continuaremos a Gênesis, já passamos da metade, vamos começar a entrar nos seus últimos capítulos, nos seus últimos dias, com a graça e a paz de Cristo em nossas vidas. Vamos juntos ler hoje o capítulo 37 até o capítulo 39, tá bem? Vamos juntos? E diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe seu pai mais notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que tudo, os seus irmãos, eles o odiaram, e não conseguiam falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles odiaram ainda mais. Ele lhe disse: Ouve, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que eu estava amarrado feixes do campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seu sonho e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que eu sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas estavam reverenciando a mim. E ele o contou a seu pai e aos seus irmãos. E seu pai o repreendeu e lhe disse: O que é este sonho que tu sonhaste? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos, de fato, nos curvar diante de ti em terra? E seus irmãos o invejavam. Mas seu pai observou o que se dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele disse: Aqui eu estou. E ele lhe disse: Vai, rogo-te, vê se está bem com teus irmãos. Vem com o rebanho, e trazei-me palavra novamente. Assim, ele o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: O que tu estás procurando? E ele disse: Eu procuro os meus irmãos. Dizem-me: Rogo-te, onde eles estão apacentando dos seus rebanhos. E o homem disse: Eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: Vamos a Dotã. E José foi a seus irmãos e o encontrou em Dotã. E quando eles os viram de longe, então que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: Eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo a uma cova. E diremos: Algum animal o devorou, e veremos que se tornará os seus sonhos. E Rúben ouviu isto e livrou suas mãos e disse: Não o mataremos. E Rúben lhe disse: Não derrameis sangue, mas lança-o
nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos para fazê-lo voltar a seu pai. E aconteceu que, quando José havia chegado a seu irmão, ele despiram José de a túnica de muitas cores que estava nele. E ele o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gilade, com seus camelos carregando especiarias e bálsamo e mirra, transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos: que porventura haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendê-lo aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantavam José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. E Rúben retornou à cova, e eis que José não estava na cova, e ele rasgou suas vestes. Ele retornou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e eu, para onde irei? E eles tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores, e a levaram a seu pai, e disseram: achamos isto, vê agora se é ou não a túnica de teu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou suas vestes e colocou panos secos sobre seus lombos. E lamentou por seus filhos durante muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. E ele disse: pois eu descerei ao túmulo lamentando seu filho. Assim, seu pai chorou por ele. E os medianitas o venderam ao Egito, a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com um adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua. E ele a tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e ela chamou seu nome E ela concebeu novamente e teve um filho, e ela chamou seu nome Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho, e o chamou seu nome Selá. E ela estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E Judá disse a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-se com ela, e levanta a semente do teu irmão. E Onã sabia que a semente não seria sua, e concebeu que, quando ele estava a mulher de seu irmão, ele o derramava no chão, para que ele não desse semente a seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Pois ele disse, para que porventura ele não morra também como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. E no decorrer do tempo morreu a filha de Sua,
mulher de Judá. E Judá foi confortado e subiu até os seus tosqueadores de ovelhas em Timar, ele e seu amigo Irã, o Adulamita. E contaram a Tamar, dizendo: Eis que meu sogro sobe a Timar para tosquear suas ovelhas. E ela tirou de si suas vestes de viúva e se cobriu com um véu. E enrolou-se e sentou-se em um lugar aberto, que fica junto ao caminho de Timar, porque ela viu que Selá havia crescido e ela não havia sido entregue a ele por esposa. Segundo Judá, quando Judá a viu, ele pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto a sua face. E ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: Vem, rogo-te, e deixa-me entrar em ti, pois ela não sabia que ela era sua nora. E ela disse: O que me darás para que eu possa entrar em mim? E ele disse: Enviar-te-ei um cabrito de rebanho. E ela disse: Dai-me-ás um penhor, até que o envies. Ele disse: Qual penhor eu te darei? E ela disse: Teu selo, a tua pulseira e teu cajado, que está na tua mão. E ele o deu a ela, e entrou nela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi, e colocou de lado seu véu, e pôs as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o Adulamita, para que recebeste seu penhor da mão da mulher, mas ele não o encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta, que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: Não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E ele voltou a Judá e disse: Não pude encontrá-la. Também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta nesse lugar. E Judá disse: Que ela tome para si, para que eu não seja envergonhado. Eis que enviarei um cabrito, e tu não a encontrastes. E aconteceu que, quase 3 meses depois, contaram a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se, e também, eis que está com filho de prostituição. E Judá disse: Trazei-a, e seja ela queimada. Mas quando era trazida, enviou-a, dizendo a seu sogro: Do homem a quem estas coisas pertencem, estou grávida. E ela disse: Reconhecemos, suplico-te, de que são estas coisas, o selo, as pulseiras e o cajado. E Judá os reconheceu, dizendo: Ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá, meu filho. E ela nunca mais a conheceu. E aconteceu que, no tempo de seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, quando ela deu à luz, um pôs para fora sua mão, e a parteira tomou e amarrou em sua mão um fio escarlate, dizendo: Este saiu primeiro. E aconteceu que, quando ele puxou de volta sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: Como foi o que rompestes? Esta brecha seja sobre ti. Por isso seu nome foi chamado Pérez. E depois saiu seu irmão, e tinha o fio escarlate sobre a mão. E seu nome foi chamado Zerá. Agora, meus irmãos, capítulo 39. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero,
E ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar em suas mãos. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele fez supervisor de sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que, desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre a sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. E aconteceu que, depois dessas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou, e disse à esposa de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tinha nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouviu para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens na casa ali dentro. E ela apanhou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em suas mãos e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou, dizendo: Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar comigo, e gritei em voz alta. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo, até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou, segundo estas palavras, dizendo: O servo hebreu, que tu nos trouxeste, veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: Foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. E ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia. E lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo o que eles fizeram ali, era ele que fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sobre as mãos dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Estas, meus irmãos, são as palavras do Senhor. Temos graças a Deus. Enfim, continue firme, continue lendo a Bíblia, que Deus te abençoe, te guarde sempre. Muito obrigado por chegar até aqui. Até mais.